Se você me acompanha, sabe que sigo dieta low carb e cetogênica e adoro esse estilo de vida. Na verdade, eu não tenho nenhum desejo por doces e costumo achar que o açúcar faz mal à saúde. No entanto, será que eu posso estar errado? Um açúcar poderia ser parte da solução para a epidemia de obesidade? E será que um açúcar, esse mesmo açúcar, pode ser uma ferramenta que você ou alguém que você ama pode usar para otimizar sua saúde metabólica dentro das limitações práticas da vida em 2024? Talvez. Fique por aqui e eu vou responder essa pergunta com bastante nuance e prometo que você vai aprender algo. Bem-vindo ao meu canal. Mantenha-se curioso. Este vídeo será dividido em 3 capítulos. Primeiro vou falar sobre a frutose e por que ela é metabolicamente maliciosa. Em segundo lugar, vou apresentar a vocês o gêmeo químico da frutose. Um gêmeo que, enquanto a frutose é o gêmeo do mal, esse outro gêmeo é o gêmeo do bem. Ele reflete a frutose tanto na química quanto na virtude. Por fim, explicarei como esse gêmeo pode ser uma solução para a obesidade em larga escala e uma ferramenta que você ou seus entes queridos podem usar para melhorar a saúde metabólica. Capítulo 1. Por que a frutose é considerada metabolicamente maliciosa? Na verdade, não acredito que a frutose, um açúcar de 6 carbonos, seja maliciosa ou tenha intenção. Meu objetivo com essa expressão, metabolicamente maliciosa, é contrastar com a ideia de que a frutose é só caloria vazia. Acho que tendemos a considerar coisas como a frutose como não saudáveis, porque elas realmente não fornecem nenhum nutriente e têm calorias, o que pode nos engordar. Mas isso é muito mais complicado e muito mais interessante do que apenas balanço energético, calorias que entram, calorias que saem, não. As biomoléculas que ingerimos têm vias metabólicas catabólicas únicas pelas quais são processadas. Essas vias distintas impactam nossa biologia de formas diferentes. A frutose é muito especial. Quando a frutose entra na célula, é processada pela enzima cetoexoquinase. E essa enzima cetoexoquinase é especial porque, ao contrário de muitas outras enzimas, ela não tem feedback negativo ou um interruptor de desligamento. Então, normalmente o que acontece nesses tipos de vias é que um substrato é processado por uma enzima, gerando um produto. O produto pode dar feedback à enzima para evitar descontrole da via, funcionando como um freio automático chamado feedback negativo. Mas a enzima cetoexoquinase não tem esse feedback negativo, ela não tem o freio. Então, o que acaba acontecendo é que o processo pode sair do controle. E por causa do que a cetoexoquinase faz, isso pode levar à depleção de energia intracelular. Especificamente, o que ela faz é pegar a frutose e anexar um grupo fosfato nela, pegando esse grupo funcional chamado fosfato e colocando-o na frutose. Mas quando faz isso, ela está na verdade retirando o fosfato do ATP, que é a moeda de energia da célula, e ao fazer isso, depleta o ATP, depleta a energia intracelular. Mas a história não termina aí. Não, fica ainda mais interessante porque quando o ATP é degradado, ele acaba se transformando em AMP. E então o AMP pode ser ainda mais degradado em uma toxina intracelular chamada ácido úrico. E tudo isso já foi demonstrado na literatura. E o que o ácido úrico faz então é fazer com que outra enzima que provoca estresse oxidativo se desloque para as mitocôndrias, que são a usina de energia da célula, e realmente cause danos oxidativos nas mitocôndrias. À medida que você avança nessa via, ocorre acúmulo de biomoléculas como citrato que seguem para vias alternativas e acabam induzindo a lipogênese de novo, ou seja, produção de nova gordura. Então, resumindo tudo isso, a frutose, através do seu metabolismo único pela cetoexoquinase, leva ao esgotamento de energia intracelular e, eventualmente, ao dano das mitocôndrias e à lipogênese de novo, ou seja, à geração de nova gordura. Como pode ver, isso é muito mais complexo que o balanço energético. A frutose possui propriedades metabólicas únicas, que a tornam metabolicamente prejudicial. Mas não só isso, já foi demonstrado em vivo em organismos vivos, em particular em modelos de camundongos. Esses experimentos precisam ser feitos em camundongos devido às manipulações genéticas precisas. Já foi mostrado na revista Cell Metabolism que a frutose atinge o metabolismo em 2 frentes e induz a síndrome metabólica. Em particular, o que eles mostram nesse estudo é que o metabolismo da frutose nos intestinos na verdade estimula o consumo de mais açúcar. Então, comer frutose faz você querer comer mais frutose e sacarose, que é uma combinação de glicose e frutose, ou seja, estimula um maior consumo. E separadamente, o metabolismo da frutose via cetoexoquinase, essa enzima que mencionamos antes no fígado, leva à síndrome metabólica.
Então, o que acontece é esse ciclo vicioso em que a frutose, através do seu metabolismo no fígado, promove a síndrome metabólica, e através do seu metabolismo no intestino, estimula um maior consumo, promovendo ainda mais síndrome metabólica em um ciclo vicioso terrível. Então, novamente, um golpe duplo, como mostrado em organismos vivos, a frutose tem esse metabolismo único que promove a disfunção metabólica. Agora que te deixei para baixo, quero animar você de novo, falando emocionalmente, e conversar no capítulo 2 sobre o gêmeo bom da frutose, a alulose. Tecnicamente, a alulose é o chamado C3F da frutose. Em resumo, é como se a frutose fosse a mão esquerda e a alulose a direita. Como o corpo diferencia mão esquerda e direita, ele processa a alulose de modo diferente. Então, a alulose realmente tem o mesmo sabor da frutose para o paladar, mas no corpo ela não é processada pela cetoexoquinase. Sabe, ela realmente não fornece calorias e você não tem nenhum dos impactos metabólicos negativos da frutose. Então, no mínimo, a alulose vai substituir a frutose e assim você não sofre os efeitos negativos da frutose. Mas isso é só a ponta do iceberg. Além de substituir a frutose na dieta, a alulose pode trazer benefícios metabólicos concretos. Por um lado, isso é uma visão bem geral. Ela não provoca resposta glicêmica nem insulinogênica. Ou seja, ela não aumenta a glicose nem insulina, diferente de outros adoçantes. E é aí que tudo fica interessante. A alulose é, na verdade, um indutor muito potente do hormônio incretínico do organismo, o GLP-1. E o GLP-1 você talvez já tenha ouvido falar dele antes. Você provavelmente está coçando a cabeça agora, pensando, onde foi que eu já ouvi esse nome de hormônio antes? Bem, o GLP-1 é o hormônio que remédios como Ozempic e Wegovy, populares para emagrecimento, buscam imitar atualmente. O GLP-1 traz benefícios metabólicos, e quem usa esses medicamentos costuma perder peso e melhorar a sensibilidade à insulina. Mas pare aqui. Dê um passo atrás e pense, qual é a razão para usar esses medicamentos? Por que usaríamos esses medicamentos para obesidade? E para responder a essa pergunta, na verdade eu quero usar a analogia de outros distúrbios por deficiência hormonal. Se você tem hipotireoidismo, como Hashimoto, trata com reposição de hormônio tireoidiano, usando levotiroxina. E para insuficiência adrenal, o que faz? Seus esteroides estão baixos, então você usa corticosteroides para evitar uma crise adrenal e o risco de morte. Em resumo, na deficiência hormonal, repõe-se os hormônios. E a obesidade é uma doença em que o GLP-1 tende a ser deficiente. Na verdade, existem citocinas inflamatórias no intestino que danificam as células L, diminuem a produção de GLP-1 e as células T no intestino que podem realmente absorver o GLP-1 no intestino. Então isso diminui a biodisponibilidade do GLP-1 para o corpo no estado de obesidade, como já foi mostrado em estudos anteriores. Então, por meio desses mecanismos, você pode realmente pensar na obesidade, pelo menos em parte, como um déficit de GLP-1. Parte da solução pode ser realmente repor o GLP-1, eu não acho que isso seja a solução completa. Eu não acho que o Ozempic vá curar a epidemia de obesidade, mas faz sentido por esse ponto de vista. Se você pensar na obesidade como um déficit de GLP-1, pelo menos em parte, e sim, é mais complicado do que isso, então parte da solução pode ser aumentar os níveis de GLP-1. Isso pode ser feito por meio de injeção, essa é uma opção, ou pode ser promovendo a própria produção do corpo de GLP-1 biodisponível. E uma maneira de fazer isso é através desse composto, dessa molécula, a alulose. A alulose, esse açúcar raro, natural e não calórico, é na verdade um indutor muito potente, por algum motivo, da própria produção de GLP-1 pelo corpo. Ela pode quadruplicar os níveis de GLP-1 na veia porta após a ingestão. E, você sabe, isso presumivelmente pode trazer benefícios metabólicos, potencialmente benefícios para a obesidade e para a saúde metabólica. Agora, ainda precisa ser determinado se isso se confirma em grandes ECRs que ainda precisam ser realizados, mas faz sentido que sim, certo? Faz sentido, quero dizer, o Ozempic funciona, então por que estimular a produção pelo próprio corpo do hormônio que o Ozempic imita não faria o mesmo? Isso nos leva ao capítulo 3, a alulose como possível solução para a epidemia de obesidade. Admito que é difícil dizer isso, pois parte de mim é purista, mas sou pragmático. Vou te apresentar duas verdades difíceis. Não vamos abrir mão do doce. Como população, continuaremos consumindo coisas doces por muito tempo. Isso basicamente está enraizado. Eu poderia dizer que está gravado no DNA da nossa cultura gostar de doce. Na prática, precisamos unir o melhor dos dois mundos, eliminar açúcar refinado e frutose da dieta e substituir por algo como a alulose, que parece fazer sentido. É uma forma de reduzir a carga glicêmica da nossa dieta, e ainda assim ter algo doce. Então, desse ponto de vista, acho que é muito pragmático e uma solução em potencial, uma ferramenta que as pessoas podem usar.
E aí vem a segunda verdade difícil, trazendo de volta esses medicamentos para a perda de peso, Ozempic e Wegovy. Seja você fã ou crítico, a realidade é que eles são caros e não vão estar disponíveis para todo mundo. Então, mesmo para quem quer ter acesso a eles, se o plano de saúde não cobre, precisamos de outras soluções. E eu não vou dizer que a alulose é tão potente quanto o Ozempic, mas ela atua pelo mesmo eixo, e é algo muito mais acessível para todos. Se ela estiver presente nos alimentos e substituir a frutose, as pessoas terão acesso a ela por meio dos alimentos que já consomem. Então, novamente, faz sentido sob esses dois pontos de vista pragmáticos. Dito isso, você sabe que gosto de agir com transparência. Agora vou fazer propaganda de uma empresa específica. Não cito essa empresa para que você compre o produto deles. Mesmo se comprasse, não teria lucro algum com isso. Não me importa se você comprar produtos RX Sugar da empresa RX Sugar agora ou não, isso não faz diferença para mim. O motivo pelo qual estou mencionando a empresa é porque eu realmente tive a oportunidade de conhecer as pessoas por trás dela, incluindo o CEO, Steve Henley, e fiquei muito impressionado com a autenticidade deles e a integridade da empresa, vendo o que eles investem em pesquisa. E eu acredito de todo o coração que Steve e a empresa dele estão alinhados com a minha missão de tornar a saúde metabólica algo comum, melhorar a saúde da população e tirar o açúcar do nosso suprimento alimentar. E eles estão apenas abordando isso de um ângulo diferente do que eu estou fazendo. Eu gosto de educação pública, estou me dedicando à medicina e à ciência, e eles estão trabalhando pela ótica da indústria, que é um ângulo complementar. Se nossos interesses estiverem alinhados e o foco for melhorar a saúde da população, podemos formar uma parceria. Então eu acho que vale a pena dar um destaque para eles. E mais do que isso, mais do que acreditar no lado comercial da equipe, eu acredito na equipe científica. Steve fez um trabalho incrível montando uma equipe científica fantástica. Entrei por causa das pessoas que já estavam lá. Dominic D'Agostino, Ben Bikman, professor Richard Johnson, pessoas que você provavelmente conhece e confia. E eles se uniram, nós nos unimos como uma equipe porque acreditamos na missão de tirar o açúcar dos alimentos. Em parte, isso significa substituí-lo por alulose. Esse é um pedaço do quebra-cabeça, ou pelo menos pode ser um pedaço do quebra-cabeça. Com tudo isso, quero dizer que esta é uma empresa que considero muito incrível como empresa de alulose. Acho que eles estão fazendo coisas inovadoras e acredito que tem um alto grau de integridade. Você não precisa comprar o produto deles, mas acho que vale a pena citar o nome deles para destacar uma grande empresa de alimentos entre as inúmeras que finalmente está fazendo algo bom e se importa com as pessoas. Com isso, faço um chamado à ação, mas não é para comprar um produto. Não estou pedindo isso para você. O que vou pedir é que compartilhe este vídeo, que compartilhe informação. Se você é como eu, talvez não tenha nenhum desejo por doces. Talvez você pudesse passar o resto da vida sem provar nada doce e ainda assim ser perfeitamente feliz. É assim que eu vivo. Mas acho que você também conhece pessoas queridas, familiares, amigos que não são assim, mas em quem você quer investir na saúde. E isso pode ser uma porta de entrada. Diga a eles que isso é uma ferramenta. A Lulux é uma ferramenta que eles podem usar para melhorar a saúde a partir de onde estão e uma ferramenta na qual podem se apoiar se não vão tirar o doce da dieta, porque convenhamos, muita gente não vai. Então, se você é a favor de promover a saúde metabólica para a população, acho que esse é um conteúdo que você deveria compartilhar por aí. Se você quer doce na dieta, esse conteúdo pode ajudar. Caso não, talvez ajude alguém que você ama. Pense nisso. Espero ter trazido algo interessante para você. E como sempre, agradeço o feedback.